Vamos a continuar con los diagramas polares. Ahora vamos a ver factor cuadrático, polos complejos conjugados. Tenemos esa función de transferencia para un que sea entre 0 y 1. Vamos a ver el comportamiento en bajas, en altas frecuencias. Y después vemos a curva exacta. Factor cuadrático. Mi función de transferencia iota omega va a ser igual a 1 dividido por iota 2 que sí omega sobre omega sub n más iota omega sobre omega sub n, todo eso al cuadrado y con que si entre 0 y 1. Vamos a hacer o comportamento entonces en baja frecuencia, que vai ser o limite quando omega tende a 0 de j omega, que vai ser igual a 1 com face 0. Agora vamos para alta frequência. Que vai ser o limite quando omega tende a infinito de j omega, que vai ser igual ao limite quando omega tende a infinito de 1 dividido por o único termo quando omega tende a infinito deste daqui, certo? Dominante sobre todos os demais é este ao quadrado, certo? Então ele fica j ômega sobre ômega sub n, tudo isso ao quadrado, e o que vai resultar em um módulo de 0 e uma fase de menos 180 graus. Final, que seria o final do diagrama polar. Okay. Se separamos parte real e parte imaginária, g de j omega é igual a 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega sub n ao quadrado mais j2 que sim ômega sobre ômega sub n que seria igual a, que temos que multiplicar pelo complexo conjugado, certo? Tanto numerador como denominador, ou seja, temos que 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega sub n ao quadrado menos j2 que sim ômega sobre ômega sub n, tudo isto sobre 1 menos ômega sobre ômega sub n ao quadrado menos j2 que sim ômega sub n, o que resulta em a parte real dividido por
1 menos ômega al quadrado sobre ômega sub n al quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 4 que al quadrado, ômega al quadrado, sobre ômega sub n al quadrado. Y aquí sería menos j 2 que si ômega sobre ômega sub n, tudo isso sobre 1 menos ômega al quadrado sobre ômega sub n al quadrado, tudo ao quadrado, mais 4. Se a gente vê, aplicamos novamente comportamento em baixa frequência, ou seja, o limite quando ômega tende a 0 de g j ômega, isto vai ser 1 menos j0. Certo? Este é 1, este é 0, 0, 1, isto é 0, então 1 sobre 1. E aqui menos j, isto é 0, isto é 1. 0 sobre 1, 0. Então fica isso. E agora, se aplicamos o limite quando ômega tende a infinito, isto vai ser, aqui vai ficar o seguinte: limite quando ômega tende a infinito de menos ômega al quadrado sobre ômega sub n al quadrado, tudo isso, certo? O que sobra de tudo isto vai ser este termo a quarta, ou seja, isto vai ser ômega sobre ômega n, tudo isto a quarta. E aqui menos j, aqui vai ficar ômega sobre ômega sub n dividido sobre ômega sobre ômega sub n a quarta. É isso, seguindo então ômega tendendo ao infinito, aqui vai ficar menos, aqui vai ser ômega sub n al quadrado sobre ômega al quadrado, e aqui vai ser menos j, aqui vai ser ômega sub n ao cubo dividido por ômega sub n ao cubo. Então, esse limite vai ser igual a menos 0 menos j 0. Isso que quer dizer? Isto quer dizer que esse diagrama vai ter o ponto final na origem e vai convergir a origem com valores reais negativos e valores imaginários negativos, isto é, pelo terceiro quadrante, certo? Okay? E aqui a gente tem o ângulo de convergência de menos 180. Agora, também temos que ver, analisar para o caso em que temos cruzamento com os eixos coordenados, certo? Neste caso, a gente vou fazer rapidamente. Cruzamento com o eixo imaginário. Isso quer dizer que a parte real
da minha função de transferência senoidal é igual a zero. E a gente vai observar isso. A parte real pode ser zero, certo? Sempre quando ômega se igual a ômega sub n. E isso, então, isso ocorre quando ômega é igual a ômega sub n. Então, temos que G de J ômega sub n vai ser igual a, isto vai ser zero, isto vai ser também este termo zero, isto vai ser tá. Então o que vai ficar vai ser igual a menos J, aqui vai ser 1, isto vai ser 4 sobre que 1 sobre 2 que sim. J 1 sobre 2 que sim. Então ele vai cruzar o eixo imaginário a esta frequência ômega sub n, e essa função de transferência nessa frequência tem este valor de menos J sobre 1, perdão, menos J sobre 2 que sim. Então, com isso a gente já tem uma ideia de como vai ser o gráfico. O eixo coordenado. Então, aqui temos o eixo real. Aqui temos o eixo imaginário e este seria meu plano GJ ômega. Okay? Agora aqui sabemos que você destacou, não, aqui está 1, certo? Então aqui ômega está tendendo a zero. Outra frequência que conhecemos e a gente sai por onde passa é aqui. Esta frequência é ômega igual a ômega sub n. E a gente sabe que ele vai convertir a origem por valores negativos reais e negativos imaginários. Então, aqui está ômega tendendo a infinito. Okay? Mais ou menos, vamos ver. Seja, esse vai ser o percurso. Este valor aqui menos J sobre 2 que sim. Aqui está a origem em zero, que converge com um ângulo de menos 180 graus. Então, esse é o diagrama polar de um fator quadrático, neste caso, polos complexos conjugados.
Então, aqui a gente vê um caso subamortecido, no qual temos que o meu coeficiente de amortecimento fica entre 0 e 1. Minha frequência, na minha frequência de natural, não amortecida, minha função de transferência é igual a 1 sobre J2 QC menos J sobre 2 QC. E o ângulo de fase em que ômega é igual a ômega sobre N é de menos 90, certo? Isso que a gente vê no outro gráfico, certo? Nas quais esta fase é menos 90 graus. A frequência na qual o lugar geométrico cruza o eixo imaginário é a frequência natural não amortecida, ômega sobre N. Aqui a gente vê diferentes gráficos para diferentes valores de QC. Para QC grande, certo? E para QC pequeno. A frequência cujo ponto está mais distante da origem corresponde à frequência de ressonância, ômega sub R, que a gente vê aqui, ômega sub R. O valor de pico é obtido pela relação entre o módulo do vetor na frequência de ressonância, ômega sub R, e o módulo do vetor em ômega igual a 0. Okay? Ou seja, este vetor daqui até aqui me dá amplitude de pico de ressonância. Para o caso superamortecido, a medida que se aumenta muito além da unidade, o lugar geométrico de minha função de transferência senoidal se aproxima de uma semicircunferência. Okay? Ou seja, aqui a gente vê que se vai aproximar de uma semicircunferência. Pode-se observar esse fator nos sistemas muito amortecidos, em que as raízes características são reais e uma delas é bem menor do que a outra, dado que, para que se suficientemente grande, o efeito da maior raiz, maior em valor absoluto, na resposta é muito pequeno, o sistema se comporta como de primeira ordem. Então, agora vamos ver os diagramas polares do fator quadrático de zeros conjugados complexos, ou complexos conjugados. Então, temos o fator quadrático para zeros complexos conjugados, temos a função de transferência senoidal. Okay? Então, vamos a fazer o mesmo que fizemos com o caso de fator zeros complexos conjugados. Minha função de transferência senoidal é esta daqui, minha função de transferência senoidal. Ok? Então, a gente vamos ver o comportamento em baixa frequência. Ou seja, limite quando ômega tende a 0 de J ômega é igual a 1 com face 0 graus. Esta já está separada em parte real, parte imaginária. Se a gente fazemos isso, então aqui temos a parte real e aqui temos a parte imaginária. Quando ômega tende a 0, isto é 0, então fica assim. Ou que a gente vê também seria 1 mais J0. Agora em alta frequência, limite quando ômega tende a infinito
de GJ omega igual a. Isso vai ser igual a ao limite, quando ômega tende a infinito, de menos ômega sobre ômega sub n ao quadrado mais j ômega sobre ômega sub n. Ok? E isso vai ser menos infinito mais j infinito. Okay? Ou seja, isto vai ser igual a infinito com face 180 graus. E agora, o que acontece quando ômega é igual a ômega sub n? Quando ômega é igual a ômega sub n, temos que G de J ômega sub n vai ser igual a 0 mais J 2Q. Então, com isso, então podemos graficar temos aqui parte real, parte imaginária. Aqui vamos ter o ponto 10, certo? E vamos fazer de cor preta. Então aqui a gente tem esse 10, 1, que corresponde a frequências tendendo a 0, baixas frequências. Aqui a gente vamos obter um ponto quando ômega é igual a ômega sub n, ou seja, quando há interseção com o eixo imaginário. E esse valor é de J2, que sim. Então, aproximadamente diagrama polar, ou seja, esse é o sentido do movimento aqui para o diagrama polar de zeros complexos conjugados. Aí o gráfico com uma maior representação. Vamos ver agora. Diagramas Nyquist são gráficos polares de resposta em frequência, parametrizados em ômega, para cada valor de ômega. No intervalo de 0 até infinito, desenha-se no plano complexo o ponto correspondente a G de J ômega. Os diagramas de Nyquist podem ser desenhados a partir de dados retirados dos diagramas de Boggi. A gente vamos aprender a fazer isso. A função de transferência combinada com dois sistemas em cascata igual ao produto das funções de transferência individuais, de modo que o
módulo dessa função de transferência igual ao produto dos módulos, e a face dessa função de transferência igual à soma das faces. Estas relações podem ser úteis para avaliarmos qualitativamente o efeito de compensadores sobre a resposta em frequência. Vantagem dos diagramas de Nyquist. Eles representam as características de resposta em frequência, ganho e fase, no mesmo gráfico. Além disso, tais diagramas permitem analisar a estabilidade de sistemas em malha fechada de modo simples. Desvantagem dos diagramas de Nyquist. Eles não permitem identificar as contribuições individuais de cada fator da função de transferência.